é Zé, sou publicitário. Meu hobby é fazer um rock and roll com a bandinha de amigos. A gente se apresenta bem pouco, mas toda segunda-feira a gente se reúne e faz um som. O objetivo principal do estúdio é pra gente, eu toco bateria, meu filho toca bateria, eu tenho uma banda, ele tem uma banda, a gente poder se reunir aqui e fazer os ensaios das bandas aqui em casa mesmo. Como é uma área residencial e eu tenho um vizinho do lado de lá e um vizinho atrás dessa parede, eu precisava de um estúdio que tivesse um isolamento acústico pesado. Então a gente fez uma obra bem robusta para ter um isolamento acústico perfeito, porque a gente toca à noite. Eu conheci a Speed Dry através do arquiteto que estava fazendo o estúdio para mim. Eu sou o Denis Dorazio, arquiteto e membro da banda. Como eu sou membro da banda, ele falou: ô Denis, vamos fazer um estúdio na garagem da minha casa. Era uma vaga de garagem que tinha, eu peguei a vaga e resolvi fazer em uma das vagas um estúdio. Fiz um croquis, né, uma planta básica aqui. A gente tem uns limites, né, no projeto. A gente tem... Ele precisava que fosse nesse espaço aqui, entendeu? Nesse espaço. Qual que é o espaço? Ele é delimitado por um pilar que existe bem nesse canto aqui. Tem uma viga de ferro aqui, tem um pilar. E ele só podia ocupar esse espaço aqui, que pra gente, pra banda, tá bom. Na hora de fazer o projeto, eu precisava de um fornecedor de portas. Se não tiver uma porta boa, a gente não vai ter vazamento de som. Liguei pro Edson da Atenuação. Falei: Edson, preciso de um fornecedor de porta. Aí na primeira conversa que a gente teve com o pessoal da Speed Dry, a gente resolveu fazer o estúdio todo. A gente inicialmente ia fazer as portas com ele e tal, mas aí depois da conversa a gente resolveu fazer a obra toda com ele. Então o pessoal da Speed Dry fez 100% do estúdio. A parede de fundo, onde está o difusor do estúdio, ela é divisa com o vizinho encostado na garagem do cara. Então, como a gente precisa ensaiar até madrugada, tudo, não pode ter vazamento de som pro vizinho, era a maior preocupação. E aí eu desenhei o espaço que sobrava para fazer o drywall. E falei, vamos fazer o projeto em função da porta, que é o maior vazamento do estúdio. Eu forneci o desenho, a planta inicial, tudo. A gente fez uma primeira etapa aqui de vedação externa do estúdio, para exatamente ter o limite, né, do retângulo que ficou. A gente tem algumas interferências que eu mostrei para ele, tem um pilar, um canto, uma viga que passa bem no meio do estúdio. Temos um pé direito de 2,40 inicial, entre piso e laje, que espremeu o estúdio pra gente mesmo. Então, conversando com ele, a gente chegou no projeto final. O processo da obra foi bem rápido e bem tranquilo. Bem organizadinho, o pessoal desenhou as etapas direitinho. Então primeiro a gente fez uma caixa, piso, depois outra caixa. O pessoal que veio trabalhar, muito bons, profissionais bacana. Como eu estou dentro da minha casa, uma preocupação era quem que a gente ia colocar dentro de casa. Muita gente, aquela doideira. Todos os profissionais que vieram bem educados, bons, sabem o que estavam fazendo. Quando a gente acabou essa fase, ele veio com um fechamento interno. Ele forneceu os vidros também, o vidro acústico, né? Então ele teve o fechamento interno e fez a porta. E nisso, aí ele fez todo o trabalho de forro. Esse forro ele é todo suspenso, ele não encosta na laje. Tem todo um trabalho aqui para não passar essa vibração mecânica, nem para pilar, nem para alvenaria, para não passar nem para o andar de cima, nem para o vizinho. Então é um box na box, né, que a gente chama, uma caixa dentro da caixa. Quando acabou a parte de gesso, ele falou: Zé, o cara que vai pintar o estúdio, pergunta para ele se ele já viu um gesso assim. O pintor que fez aqui é um pintor meu. E o pintor realmente falou, meu, é diferenciado o acabamento de gesso deles. Entendeu? Falou: meu, tá perfeito, é só pintar. Quando a gente terminou a obra, a primeira etapa, então, o estúdio pronto, era o isolamento acústico, que precisava ser pesado, como eu falei. Ok. E aí, fazendo essa etapa aqui, ele instalou, aí resolvemos optar por carpete no piso, que é um tablado de madeira. A gente colocou um carpete para dar um tratamento acústico. Colocamos o tratamento acústico no teto, né? Colamos.
eu fiz esse trabalho aqui de iluminação com o perfil LED e falei, vamos testar o estúdio agora para ver como que fica o tratamento. Tínhamos o estúdio pronto, isolado, começamos a fazer um som. Então, muita reverberação, não tinha painel, não tinha nada de tratamento acústico ainda. Teve acúmulo de grave nos cantos, tudo. Então a gente trabalhou com os bass traps, o difusor e algumas placas de absorção em alguns pontos críticos. E aí eu trabalhei também toda elétrica, tudo que tem aqui de elétrica, de internet, de iluminação, ela é toda sobreposta. Não tem nada que fura, né, que perfura o drywall na parte interna. Então a gente não tem esse contato pro vão externo ou até pro vão entre as duas paredes, que é parede dupla. O ar-condicionado foi bem trabalhado também, a vedação dele. Fizemos um tratamento acústico brutal, a diferença é absurda. Tem um difusor e essas absorções para tirar o acúmulo de grave, e tinha um som sobrante que a gente teve que enxugar um pouquinho. E aí a gente ensaiou, depois de fazer esse tratamento, o som ficou perfeito. Ouve-se o baixo, guitarra, bateria, voz, tudo limpo, perfeito, bem equilibrado. Speed Dry mancha pra caramba. Quando a gente toca à noite aqui, os vizinhos nem sabem que tem um estúdio. O vizinho de lá é um senhor, o vizinho daqui tem bebezinho recém-nascido, eles nem fazem ideia que tem um estúdio, porque o isolamento ficou brutal. E foi perfeito. Veio o pessoal, trabalhou rápido e recomendo, se você tiver qualquer serviço de acústica, essas coisas. Se precisa fazer um estúdio profissional bom, pode contar com os caras da Speed Dry.